De novo, a gente vai ver aí desperdício e variação de consumo, tá, pessoal? Essas duas coisas vão caminhar sempre com a gente ao longo da nossa operação. A gente tem sempre que controlar o desperdício, a gente tem sempre que controlar a variação de consumo. Por quê? O desperdício, pessoal, é uma coisa que faz com que a gente literalmente jogue dinheiro no lixo. Se a gente compra um alface, deixa ele na geladeira e deixa ele estragar, ele vai para o lixo. E a gente perdeu dinheiro nisso aí. A variação de consumo, ela acontece quando o seu funcionário coloca uma quantidade a mais do que a esperada dentro do hambúrguer. Vamos supor, eu trabalhava num restaurante em que eu vendia 500 porções de bolinho de croquete em uma semana. Cada porção tinha 10 unidades. A gente está falando aí em uma semana de 5.000 unidades de croquete. Se a cada unidade dessa, o meu funcionário derrubar, se a cada porção que a gente fritasse, o meu cozinheiro derrubasse uma unidade de croquete, ao invés de cada porção me custar 10 unidades, ela me custaria 11. A gente fala de 500 unidades, 500 porções, uma unidade de perda por porção. A gente está falando de uma perda de 500 unidades de croquete em uma semana. Quando a gente multiplica por 4, a gente está falando de 200 unidades de croquete em um mês. Se a gente multiplicar por 10 meses, são 2.000 unidades de croquete. Então, 2.000 unidades de croquete. O que começou como uma unidade virou 200 unidades em um mês. Virou 2.000 unidades em 10 meses. Então, a multiplicabilidade, a multiplicação desses erros, a multiplicação do desperdício e da variação de consumo é o principal tendão de Aquiles do nosso CMV. A gente precisa estar em cima do desperdício, a gente precisa estar em cima da variação de consumo. Por isso que existem as ferramentas, como eu falei, como a bisnaga automática que o McDonald's usa, o Burger King usa, eu uso atualmente na hamburgueria que eu trabalho. A, a Pizza Hut, se eu não me engano, a Domino's nos Estados Unidos, eu sei que monta a pizza em cima de uma balança para garantir que todas as vezes vá a mesma quantidade de queijo em cima das pizzas. A Subway, eu percebi que de uns tempos para cá mudou um pouco a dinâmica de como eles servem, por exemplo, os sanduíches, de como eles recheiam os sanduíches. Quem é fã de Subway deve ter percebido que eles passaram da colher de sorvete para servir, por exemplo, frango com cream cheese para uma cumbuquinha. Por que eles passaram da colher de sorvete para a cumbuquinha? Na cumbuquinha tem um funcionário que vai lá, coloca a cumbuquinha em cima da balança, pesa e garante que todo lanche vai com a mesma quantidade. Dessa forma, eles conseguem estabelecer o custo real de cada lanche. Numa colherada de sorvete pode ir 3 pedaços a mais de frango, 2 pedaços a menos. No passar da régua, pode ser que fique elas por elas? Sim, mas se num dia o funcionário está com a mão um pouco mais pesada e todos os lanches ele coloca 2, 3 pedaços, 10, 20, 30 gramas a mais de frango por lanche. Um Subway vende 100, 1.000 lanches num dia. Vocês começam a entender que a multiplicação da variação de consumo é um dos principais vilões do nosso CMV, tá? A gente faz o CMV teórico, a gente desenha a ficha técnica, a gente acha que o nosso preço está lindo, vai o nosso colaborador e coloca o dobro do queijo que a gente deveria pôr, coloca o dobro do molho, e isso já faz com que todo o nosso cálculo degringole, faz com que a gente perca já o controle de tudo isso, tá?